E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do grupo Sigo, Dicas de TI. Esse é um dos vídeos que a gente não consegue simular, né? Basicamente é um erro do Windows que acontece. Eu já até mencionei em algum vídeo anterior a questão de o mau gerenciamento da memória, né? O que faz muitas vezes ficar lento. Eu até mostro novamente como encerrar o processo, né? Para quem não viu esse outro vídeo. E quem não viu e quiser ver em detalhes, é só ir na playlist de dicas de TI do meu canal, do canal Sigo, que você vai ver lá. Então nesse aqui eu mostro, porque nesse outro vídeo eu não consegui mostrar. Então nesse aqui eu consigo mostrar exatamente o que acontece por trás das câmeras e de repente ajudá-los aí quando vocês enfrentarem esse tipo de problema, que inclusive pode ser vírus, tá? Às vezes você vê um serviço com um nome que você nem faz ideia do que é, talvez seja legal dar uma investigada, porque pode ser sim um vírus, né? Um vírus não é necessariamente que vai destruir tudo o seu computador, não. Ele pode roubar roubar entre aspas, né? O seu sinal de internet, ou seja, a sua internet fica mais lenta. Ele pode ter acesso aos seus arquivos pessoais, um monte de coisa. Então, o hacker não é só, o vírus não é só, hacker, né? Eles não querem só, assim, apesar que nos vem graça, né? Deletar tudo que aconteceu comigo já. Então, até uma dica aí para evitar que aconteça com vocês. Se vocês notarem, né, uma brusca lentidão dele, né? Só tudo bem, de repente, você começa a sentir o computador muito lento e tal. A primeira coisa que você tem que fazer, o que eu instalei por último? É por aí. Então aqui eu dou detalhes e, como eu falei, para mais detalhes sobre esse processo específico, porque lá nesse outro vídeo eu também dou outras dicas que podem melhorar a performance, né? Também por conta de mau gerenciamento do Windows. Gente, eu não tô falando mal do Windows, tá? Eu utilizo o Windows. Tenho a cópia original. Cópia original não, é a versão original, né? Windows 10 só. Eu não sei, mas é original e pra mim serve. Então, assim, não é falando mal. É só apenas mostrando, né? Que existe. E por que muita gente pode se perguntar, às vezes não, mas muita gente pode perguntar, por que na Apple é mais rápido, né? Porque o gerenciamento o Windows é um sistema operacional, né? A gente chama de SO, Sistema Operacional, que é o que? É o que gerencia todo o seu computador. Então, o Windows é um sistema operacional, a Apple, na verdade, é a marca, o sistema operacional é o iOS, né? Que seria o Windows iOS, seria assim, entendeu? O mesmo, comparação, é o nome do sistema operacional. É que não é muito falado, eu acho. E então é isso, né? Com certeza o iOS, que é o sistema operacional da Apple, além de, na minha opinião, ser mais seguro, ele é bem melhor em questão de gerenciamento, de memória e tudo. E vocês aqui vão entender esse gerenciamento da memória. Porque eu não tenho Apple, porque eu não tenho dinheiro. Se alguém quiser me dar de presente, aí financie o Apple. Tô brincando. Fiquem com o vídeo. Desculpa a longa introdução. Até lá. Sigam dicas de TI. Olá, pessoal. Mais um vídeo do canal Sigam. Mais uma dica de TI que às vezes a gente tenta simular e não consegue, né? Teve até um outro vídeo que eu mencionei sobre isso, só que não aconteceu, é que precisa. Então aconteceu agora comigo e eu gostaria de mostrar para vocês. Gente, eu não tenho nada contra o Windows, assim, é claro, poderia ser melhor, poderia, e até vou mostrar agora um dos motivos. Mas não é para falar mal, é apenas explicar o motivo de como ele funciona. Se você vai achar legal ou não, é a sua opinião. Não quero te influenciar nada. Então, assim, ó, eu tinha que puxar aqui, peraí, aqui, ó, para vocês verem os programas. Então, olha só, eu tenho uma
tela, né? No caso aqui do browser aberto, tá vendo? Só uma. Olha quantas vezes ele aparece aqui, ó. O que esse povo tá fazendo aqui? Aí você pega e olha aqui, né? Ah, porque ele fechou inesperadamente e tem as páginas que estão na memória para eu poder restaurar, né? Então vamos ver, eu vou clicar no X, então não é para restaurar. O que ele devia fazer? Matar as sessões, né? Porque cada tab, né, que você abre aqui do Chrome é uma sessão, digamos, tá? E o ideal seria, se fechou a tab, ele fecha a sessão. Então, se eu clicar aqui em teoria, porque assim, ó, enquanto ele aparece essa mensagem de restaurar, ele tem que buscar de algum lugar, certo? Qual lugar é esse? A memória RAM, né? Não é o HD, por exemplo. Então, quanto mais páginas você tiver nessa situação, por isso que quando você tem muita página web, né, aberta, começa a ficar lento. Mas às vezes acontece esse caso aqui, ó. Tem apenas uma página que eu acabei de abrir, não tem nenhum endereço, não tem nada. E aí apareceu restaurar. Vou clicar no X. Vamos lá voltar. Olha o que tinha que ter feito. Tinha que ter matado, né? As sessões. Não tô usando. Eu vou até fechar esse aqui, ó. Não tenho nenhuma, ó. Tá aqui. Aí, se a gente vier aqui. Vai falar que ele sumiu. Para você. Então, vou abrir aqui. Olha só, me engano. Ó, mas percebe, ó, PostgreSQL é o serviço do banco. Por que eu tenho 5, 3 agora ele já... E aí quando eu mato um, ele mata todos. Então porque tem outros, ó. Então, aqui tem mais um, ó. Aqui a memória, o disco, desculpa. O disco seria o processador, né? Não, desculpa, o disco seria o HD, né? Que seria o quanto ele está ocupando, né, de memória do HD, né, durante esse processo que ele está executando aqui. Então vamos lá, o CPU é o tempo, né, o quantos por cento. Então essa CPU, né, vamos ver aqui, ó. A CPU é o processador, né? Então qual que é a velocidade máxima dele aqui, ó? 2.71, certo? Quando eu falo que eu estou usando 1.17, né, mudando aqui, o que ele faz? Ele me indica em percentual, né, de quando eu estou utilizando do meu total de memória. Então, ó, 2,7, 50% seria 1,50, por aí, vai. Então, olha só, já subiu para mais, tá vendo? Ó. Então aqui, ó, 20, ó, já foi para mais ou menos o que a gente tinha falado. É que é muito rápido, né? Aí a mesma coisa a memória, né? A memória é aquilo que eu falei, é tudo que fica em cache, a gente chama de cache, né? A memória RAM. Por isso que quando você tem muitos arquivos abertos e não salvos, só dele estar aberto, ele já está consumindo memória. Porém, se ele não tiver salvo, ele está consumindo mais memória. Porque assim, enquanto você não salvar, a informação fica na memória. Aí você salvou, vai pro HD e libera espaço. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E o Google me sacaneou, né? Deixa eu só abrir uma página para ver. Ó, abri uma tab. Já subiu aqui, ó, para 90. Ó, esse é outro, ó. Tem 1, 2. Ó, o PostgreSQL ali quanto? Ó, o Google. Ok. Esse Runtime Broker, se você estiver fazendo um trabalho de limpeza aqui dos processos, você pode matar que ele só fica ocupando espaço.
Em relação a banco, eu mato tudo. Se precisar usar de novo, eu restart. Tudo que é relacionado, por exemplo, aqui, ó, Microsoft, mato também. Aí esse, por exemplo, se eu, ó, não tá aberto. Agora eu te peguei, rapaz. Ó, não tá aberto, tá vendo? Tá aqui, ó. Tô ocupando memória. Ó, memória, 5,1. Vou matar ele aqui. Não funcionava, ele nem tava aberto. Entende? Ó, outro, ó. Windows Media Player. Não tá aberto. Vamos fechar pra ver. Eu acho que não tava aberto não, hein? Olha lá, ó. Fechei. Sumiu. Mas, ó, o Atom. Vamos ver o que mais. Tudo, por exemplo, esse aqui, ó. Você pode finalizar. Só que assim, né? Igual, você viu que eu finalizei, ó, 2 Googles. Chrome. Eu só abri essa. Então, ó, 3. Pra que ele faz isso? Senhor. Ó, Acrobat. Finalizar. Update automático da impressora. Ó, outro Google. Olha quanto push, meu Jesus. Bom, gente, então, ó, tá vendo? Software update, você pode finalizar. Event, finaliza. E aí, claro, se você for trabalhar com a impressora que você vai precisar dessa funcionalidade, você vai ter que startar o serviço. Às vezes tem serviço que starta sozinho, mas tem uns que dá problema. Por exemplo, o banco de dados ele não starta sozinho, não. Olha aqui, ó, pra que tanto Epson, sabe? Então, assim, isso aqui é uma dica. Olha como diminuiu aqui os percentuais, né? Que eu falo que é apagar incêndio, né? O problema é que, assim, quando acontece de ter muitas janelas Google Chrome abertas, você não sabe qual que está sendo utilizado e qual que não. Eu ia por esse critério aqui, ó. Quando tava 0% ali de utilização, aqui, ó. Quando ficava aqui, ó, 0, mas já mudou para 1, tá vendo? Olha aqui, eu já tenho 8. Meu Deus do céu. Aí, ó, olha só, cada um consumindo um tanto. Eu tenho uma página só. Percebem? Ó, eu vou matar uma página. Vamos ver o que acontece. Ó, sumiram todas. Prefiro não falar a respeito, mas eu acredito que eu sei que eu tenho praticamente certeza. Bom, mas é isso, né? Então aqui é o apagar incêndio. Aí se você quiser conhecer o serviço, gente, aqui já é uma coisa mais avançada, sem saber o que está fazendo, tá? Por favor, senão eles vão dar problema aí no computador e vai falar que eu que ensinei. Não tô ensinando nada, não. Alguns que eu falar aqui com certeza, ok. Agora, os que eu não falar é por sua própria conta e risco. Por exemplo, o próprio PLSQL, né? Quer ver? Aqui, ó, Postgres, né? Se você vir aqui, deixa eu ver. Não é bem isso. É que ele tá. Você seta como manual, por exemplo. O start dele, entendeu? Aí ele não fica em execução, ele fica parado até que você vai lá e starta ele. Então, quer dizer, quando eu não estou usando o banco, para que eu vou precisar do serviço, né, funcionando? Porque esse serviço ele consome memória. Então seria basicamente isso, mas é o que eu falei, aqui já tem que ter um pouco mais de conhecimento. Tem uns que são óbvios, né? Tem outros que assim,
né? Não dá pra fazer a menor ideia. E não vai adivinhando, não. Assim, FDP, deve ser ruim. Não, pelo amor de Deus. Às vezes até pode, mas assim, pesquise, né? Eu, assim, gente, por mais que eu seja de TI, é impossível conhecer tudo isso, né? Até porque no minha especialização não é em serviços de Windows. Mas, lógico, a gente acaba entendendo um pouquinho de tudo. E é isso, queria mostrar pra vocês, assim, um dos motivos que o Windows ainda é bom. Para os programadores do Unix, por exemplo, eles odeiam Windows, né, no geral. Tá? Não estou generalizando, né? A maioria, porque eu conheço, tá? Por isso que eu estou falando. E um dos motivos é esse, né? Tem muita coisa, tem muito serviço, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo. E no Unix, basicamente, você não instala muita coisa, assim, é mais rápido, né? Só que é mais difícil. Mas existe uma história aí de marketing por trás disso, mas eu não vou entrar no detalhe porque é disso que me disse, né? Então, melhor eu não causar. Mas, por exemplo, a Apple, eu tinha um certo preconceito, confesso, né? Só que, cara, quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu falei, eu vou tentar, porque eu não aguentava mais aqueles celulares lentos, Androids. Eu não sei, falar que os atuais estão melhores, né? Só que, assim, depois que eu tive o meu primeiro Apple, eu nunca mais tive outro. E eu só não compro um notebook porque eu não tenho dinheiro. Porque, cara, o gerenciamento, né, do sistema operacional, o funcionamento do sistema operacional da Apple é incrível, né? Eu não sei o que eles fazem, como eles fazem, mas assim, até hoje eu não vi melhor, né? A pessoa fala, ai não, mas o Unix é isso aqui, você não paga, então não sei o que. Ah, legal, mas você tem que fazer um curso de faculdade pra entender mexer em programa, né? Tô brincando, não é tão difícil assim não. Mas eu não gosto, né? E outra, é tudo mais complicado. Se você fala, vou compilar, não sei o que, é complicado, tudo é complicado, né? Porque o mundo não foi feito para viver no Unix, assim, no Windows, muito brincando. No geral, assim, agora, né, baseado no que eu vi na minha carreira, eles costumam, as empresas costumavam usar o Unix mais para banco de dados. Que aí faz até mais sentido, né? E você pode ter uma interface gráfica também. Então aí, beleza. Agora, usar como ferramenta, como se programa, né? Nossa, é que o pessoal que está acostumado, tudo é questão de costume mesmo, né? Mas eu tô falando isso porque tanto o Unix também tem esse controle e esse gerenciamento, né, do sistema operacional como um todo, é muito mais rápido. Essa questão das sessões, vocês acham que, olha aqui, ó, não tem uma sessão aberta só do console, ó, e tem duas aqui. Vocês acham que não, mas isso consome memória, sabe? Consome processamento, consome tudo. E é mau gerenciamento do Windows, né? Por que eles fazem isso? Não sei, pergunta para o Bill Gates. Querem revidar, querem ficar bravos com a gente, não sei, tô brincando. Mas é isso, gente, queria só mostrar aí o erro. E assim, uma dica, né? E assim, gente, se vocês forem matar, por exemplo, o processo lá do Chrome e tiver uma página lá que você, né, não pode perder, sugiro que você salve antes, que não necessariamente vai vir lá no restaurar, apesar de que fica no histórico. Mas, por via das dúvidas, sugiro que salve. Então, assim, como isso e também acontece
quando você fica muito tempo sem desligar o computador, que é o meu caso, né? Eu deixo muito tempo ligado. Então ele vai ficando mais pesado mesmo, né? Então quando começar a ficar muito pesado, você vai lá, mata o serviço, não sei o que, não resolve, fecha tudo, salva tudo, reinicia o computador, deixa ele dar uma refletida na vida. E tô brincando, mas é sério, aí ele volta mais limpo, digamos assim, porque aí todos esses processos, eles morrem, aí não tem jeito, né? Aí começa do zero. Por isso que eu falei isso, quem tem um pouco mais de conhecimento, lá em serviços, você pode desabilitar alguns serviços que são às vezes inicializados automaticamente, que você não usa e que está consumindo processamento, memória e tudo mais, né? Ou então, igual eu falei do banco, eu uso, mas não toda hora, todo dia. Então, quando eu não estou usando, eu deixo ele parado, né? Então, isso é uma forma também, tá bom? E para quem não sabe, para chegar lá, ó, pode ser por aqui, né? Botão direito, gerenciador de tarefas. Não ícone. Gerenciador de tarefas, esse carinho. Aí os services, você pode não ver direito aqui, então você digita aqui, services, que é de serviços, né? Então você vê aqui, ó, services, que é de serviços, ele já traduz, né? No caso aqui, se você digitar serviços, funciona, sabe? Aqui eu acostumei, né? Tudo os outros laptops que meus alunos eram em inglês. E aí você vê aqui, ó, e aqui você tem mais controle, tá vendo? Daí você, ó, então, ó, quando ele tiver manual, ele não vai inicializar quando o Windows inicializar. Quando for automático, eu já vou colocar esse aqui para manual. Ok. E aí eu posso parar. Entendeu? Aí a hora que eu falar, eu quero que ele rode. Agendador de tarefas. Desnecessário. Mas tô achando que esse aqui ele não vai deixar. Tem uns que ele não deixa, né? Que ele considera que é. Enfim. Tem uns que infelizmente a gente acaba adquirindo, né, ao baixar certas coisas na internet. A gente tem que fazer ideia do que é isso, meu Deus do céu. Mas é isso, né, gente? Como eu falei, tem que saber o que faz. Tem alguns que tem uma descrição bem clara, né? E você consegue entender. Mas mesmo assim, gente, por favor, não faça. Eu sou de TI, eu já sofri muito com achismo e mesmo assim tendo bastante conhecimento, né? Por exemplo, esse cara aqui, se você matar, se lascou tudo. O sistema para de funcionar. Ixi. Então assim, vocês viram que eu já passei de tudo, né? Porque eu sou no fear. eu vou lá, desligo, tchau. Ó, content protection. Vamos parar. Aí esse aqui também, vou parar. Aí aqui eu venho o manual. Aqui o manual. E o é simples. Esses aqui aí já não dá pra saber, entende? Eu não sou específico. Isso aqui já é relacionado mais também a redes, né? A pessoa de rede já entende melhor. Hardware, essas coisas. Bom, mas é isso. Para não prolongar mais, espero que tenha acrescentado aí, né? Esclarecido algumas dúvidas e que possa servir de dicas aí quando vocês tiverem algum problema. Tiverem dúvidas, deixem comentários, sigam o canal, a gente tem sempre novidade, canal sigam dicas de TI. Aí pessoal, acabou
levando a aula para um lado também mais de dicas aí dos serviços, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu falo sozinha, né? Tem horas que eu não tô falando com você, eu tô falando comigo mesma. E aconteceram umas coisas engraçadas durante a gravação desse vídeo, que eu resolvi postar aqui como erros de gravação. Aí segue aí e espero que tenham gostado da aula e continue voltando. Canal Sigo Dicas de TI. Filhote, meu computador precisa formatar o gente. Querido.